Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, irmãos, hoje. Versículo 16 e o versículo 17. Daniel, capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz a palavra do Senhor. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez, Senhor, ouvir a sua voz, meditar nesses 2 versículos tão maravilhosos. Fale conosco. Nos faça entender a sua mensagem aqui, Senhor, e aplica a nossa alma em nome de Jesus, para a honra, para a glória do Senhor, para o nosso bem, com perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero meditar então com vocês nesses 2 versículos, e esses versículos, eles falam para nós que finalmente os inimigos, eles conseguiram, né? Conseguiram que o rei lançasse Daniel na cova dos leões. Eles queriam tanto isso, eles queriam se livrar de Daniel, porque eles morriam de inveja de Daniel, e eles queriam poder. Daniel estava ameaçando. Então, vocês lembram do versículo 15 da semana passada que nós meditamos, que diz assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ao rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E eles fizeram isso, fizeram essa pressão sobre o rei, porque no versículo 14 diz que o rei, quando ouviu que Daniel tinha quebrado o decreto dele, orando a Deus, né? O rei ficou muito penalizado e tentou livrar Daniel. Ele amava Daniel, ele via que Daniel era um homem justo, ele tentou livrar Daniel dessa pena tão injusta e tentou isso até o pôr do sol. Então, aqueles homens sentindo isso e percebendo que o rei estava hesitando, foram pressionar o rei, lembrando da lei dos medos e dos persas, dizendo assim: olha, o senhor sabe que esta lei não pode ser quebrada. O senhor não pode desfazer o seu decreto. Então ficaram lá, pressionando o rei. E o rei não pôde fazer mais nada. Então, finalmente, eles conseguiram. O rei deu ordem, com muita tristeza, muita tristeza. Nós vamos perceber, semana que vem, se Deus quiser, que nós vamos ler, que o rei, quando ele fez isso, observe, vamos ler aqui o versículo 18, irmãos, em diante, que diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. Triste. Então, o rei não conseguiu dormir, não quis nenhuma diversão, nenhum entretenimento. Então, quando ele fez isso, quando ele lançou Daniel na cova dos leões, ele fez isso com uma profunda tristeza, meus irmãos. Mas, como alguém que não poderia mais se livrar disso, não tinha poder mais. E, finalmente, lançou Daniel, seu servo mais fiel, que ele sabia que era um servo temente a Deus e fiel ao reinado, lançou finalmente Daniel à cova dos leões. Aqui, esses 2 versículos, aparece muito claramente a total impossibilidade do rei e, na verdade, a total impossibilidade humana de fazer alguma coisa por Daniel. Não tinha mais o que fazer, o rei não podia fazer, e nós vamos observar aqui que as coisas que aconteceram, que estão nesses 2 versículos, os relatos aqui dos 2 versículos, mostram
que humanamente não tinha mais o que fazer. Não tinha homem para salvar Daniel. Mas, no meio de tanto desespero, assim podemos dizer, o próprio rei, isso que eu acho mais interessante, né? Acho que vocês vão concordar comigo, que não é uma palavra de uma pessoa do povo judeu, não é, é uma pessoa do Império Persa, um rei pagão. O próprio rei diz essa palavra tão interessante, tão preciosa, no finalzinho do versículo 16. Ele lança Daniel, mas ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não é algo muito interessante aqui? Então, o que nós temos, na verdade, irmãos, é a palavra de Deus mostrando para nós aqui, com toda clareza, que o homem não podia fazer nada, nem um homem podia fazer, nem pôde, nem poderia fazer nada por Daniel, mas o próprio rei diz assim: olha, Deus pode te livrar. Ele está dizendo essas palavras porque ele conhecia o profeta do Senhor e, de alguma maneira, através do profeta, o testemunho do profeta, ele tinha algum conhecimento de Deus, então ele diz essas palavras aqui. Então, no meio de tanta impossibilidade mesmo humana, nós temos essa verdade dita por um pagão de que Deus pode livrar Daniel. E é isso que os 2 versículos vão mostrar para nós. Na verdade, a partir daqui, irmãos, se nós formos observar bem, é esse o propósito, no final das contas, desse capítulo. Esse capítulo, como todo o livro de Daniel. Deus tem envergonhado os deuses, Deus tem envergonhado o rei, você lembra? Deus fez Nabucodonosor virar um animal, ficar muito tempo no sereno, como um boi, tirou a razão dele no seu orgulho. Deus humilhou a estátua que o Nabucodonosor fez, exigindo que todos se prostrassem. Deus humilhou o ídolo, e junto com o ídolo, o próprio Nabucodonosor, salvando Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus humilhou o rei Beltesazar, o rei do capítulo anterior, o último rei babilônico, escrevendo na parede aquela frase: quando o rei pegou os utensílios do templo para o seu pecado. E mais uma vez aqui, Deus está humilhando os homens, humilhando os ídolos, humilhando toda a idolatria e dizendo assim: olha, eu sou Deus e só eu posso salvar. Essa é a mensagem, grande mensagem desse capítulo. Deus que salvou Daniel, não foi homem. Nem o próprio Daniel podia se salvar. Na verdade, Daniel entregou a sua vida totalmente a Deus. Ele fez como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor exigiu deles que eles se dobrassem diante do ídolo, e Nabucodonosor, com a sua arrogância, disse assim: quem é o Deus que pode salvar vocês? Eu quero ver. E eles disseram assim: isso nós não precisamos te responder. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Mas nós vamos continuar fiéis a Deus, nós não vamos nos dobrar diante desses ídolos. E é interessante, irmãos, que 2 versículos aqui, mais uma vez, como tem acontecido também anteriormente com Nabucodonosor, o próprio rei vai louvar a Deus e vai manifestar exatamente que só Deus pode salvar. Leiam comigo aí o versículo 26 e 27, e olha só que palavra maravilhosa do rei Dario. Ele diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E olha só, ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então, meus irmãos, todo este capítulo, nós estamos agora percebendo mais claramente que o capítulo tem um propósito de, mais uma vez, glorificar a Deus e de glorificar a Deus como Salvador. Nós chegamos agora num ponto em que, repito, todo o poder do homem não pode salvar Daniel. Mas o rei diz: Deus pode salvar. E é isso exatamente que o trecho vai mostrar. Deus é o Salvador. Irmãos queridos, Deus é o Salvador. Deus pode nos salvar. A Bíblia inteira vai mostrar isso,
que ele é o Salvador. Ele é o Salvador em todos os sentidos. Só o fato de eu estar aqui vivo diante de vocês estarem aí vivos também. Nós estamos respirando. O apóstolo Paulo diz, nele nós existimos, nos movemos, respiramos. Todos dependem de Deus. Salmo 104 diz que cada animalzinho depende do Senhor. O Senhor é o que tem todo o poder, o Deus vivo e o Deus que dá vida e o Deus que salva. A grande questão, meus irmãos, é se nós temos compreendido isso cada vez mais. E se nós, através do nosso testemunho, observe bem isso, temos mostrado para as pessoas que nós temos essa fé. Nós temos essa fé. A fé em Deus e a fé de que Deus é que salva. E as pessoas têm percebido por nossa vida que nós somos crentes nele, que nós somos pessoas que acreditamos que Deus salva. E eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois versículos, irmãos, o versículo 16 e 17, então mostrando para vocês várias situações aqui, vários pontos em que mostra que o homem não pode salvar, mas que mostra que Deus é que salva. Tá bom? Vamos então olhar para o texto? Eu convido então vocês, e eu quero destacar aqui algumas verdades que estão nesses dois versículos, mas estão também no trecho anterior, no contexto anterior, né? No texto que nós temos estudado até aqui, no capítulo 6 de Daniel. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos, é para a realidade de que o próprio rei, muito contrário à sua vontade, ao seu desejo, seu prazer, com muita tristeza, ele lançou Daniel na cova dos leões. Já falei isso na introdução, mas eu quero chamar a atenção agora. Ele não pode mesmo salvar Daniel. Não pode. Fica claro que o amigo mais importante de Daniel não pode fazer nada por ele. Irmãos, nós estamos falando aqui de um amiguinho qualquer, de uma pessoa do povo. E nós nem estamos falando aqui de um reino qualquer. Nós estamos falando do reino persa, Medo-Persa. Nós estamos falando do homem mais poderoso daquele momento, daquela circunstância, do império mais poderoso daquele momento histórico. Nós estamos falando de um amigo que qualquer pessoa que não tem fé em Deus gostaria de ter e acharia que esse amigo lhe salvaria. Aliás, hoje foi eleição. Eu estou aproveitando, é bom a gente aproveitar quando tem um momento, né, que a humanidade está vivendo, e é que nós estamos vivendo uma época eleitoral, hoje foi dia das eleições, e é muito interessante, porque eu quero falar mais uma vez aqui, eu não estou generalizando, é sempre bom nós pensarmos nisso e nós colocarmos isso bem claro no nosso coração, mas é uma realidade que hoje muitas pessoas quiseram se eleger por causa do poder político. Por quê? Porque elas pensam assim, se eu tiver poder, eu estou bem. Não é verdade? E não somente isso. Muitas pessoas se agregaram a esses que tentaram se eleger hoje, especialmente os que tiveram mais chance, e que até efetivamente se elegeram, já estão eleitos, né? Se agregaram a eles porque eles iam assumir cargos importantes, ou na prefeitura de uma cidade grande do Brasil, ou foi prefeito e vereadores, né? Então, nós estamos aí nos poderes dos municípios. Então, se aproximaram dessas pessoas, porque disseram assim, se eu estiver perto deste homem poderoso, desta mulher poderosa, eu estou bem. Então, existe no pensamento dos homens uma confiança no poder dos homens.
Os homens acreditam, isso é próprio dos homens sem Deus, dos homens que não creem em Deus, eles não acreditam em Deus. Eles não buscam a Deus, eles não confiam em Deus. Mas eles confiam nos homens. Eles confiam no poder político, eles confiam no poder de governos, eles confiam no poder de homens que estão governando ou que estão em um cargo importante do seu país. Eu estou usando isso porque nós temos aqui a Bíblia mostrando que o homem mais poderoso, do império mais poderoso, não pôde salvar Daniel. O Senhor está nos chamando a atenção. Os irmãos não pensem que isso aqui é sem propósito. Deus está nos chamando a atenção aqui para mostrar um Dario poderoso, rei, mas que não pode salvar Daniel. No certo sentido, Deus aqui está humilhando Dario, está mostrando para Dario e para todos que o poder de governo, de política, de homens poderosos não pode fazer nada realmente, a não ser que Deus conceda a sua graça. Mas aqui Deus operou de maneira que Dario, por mais que ele tentasse, veja o que diz o texto no versículo 14, vamos olhar de novo? Eu quero que vocês prestem atenção na intenção de Dario. O versículo 14 diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ele era um homem poderoso. Eu vou livrar Daniel. E até o pôr do sol trabalhou para salvar. Ele fez todo o esforço, irmãos, propôs no coração e fez todo o esforço para salvar o profeta do Senhor. Mas o texto diz: não pôde salvar. Com tristeza, ele jogou Daniel na cova dos leões. A Bíblia está mostrando o homem poderoso não tem poder como ele pensa que tem. Ninguém confie no poder de homens. Ninguém confie no poder de políticos, de governantes, porque esses homens não poderão salvar verdadeiramente na hora da maior necessidade. Na hora que se precisar, nem eles poderão fazer nada. Nem eles poderão salvar a si mesmo. É muito próprio. Eu acho interessante que no dia dessas eleições nós estamos chegando nesse texto. Porque hoje foi um dia de muita confiança nos homens. Hoje foi um dia de muita idolatria política. Hoje foi um dia em que as pessoas confiaram. Vou me eleger para ganhar o poder. E os que estavam perto deles disseram: vou me aproximar deste homem, desta mulher, para ganhar poder. A Bíblia está dizendo para nós: não faça. Vai chegar um momento em que o homem poderoso não vai salvar, porque ninguém salva. A mensagem inteira das Escrituras é: o Senhor salva, Deus salva. Então, esse é o meu primeiro ponto. O Dario ficou rendido, Dario ficou sem poder algum, e jogou Daniel, teve que fazer isso, porque os inimigos estavam lá, em volta, pressionando, tinha lei em Medo-Persa, que ele não podia desfazer o decreto dele, ele ficou sem meios legais, sem meios políticos, ele não teve poder. Ele não pode salvar o profeta Daniel. E finalmente, lançou Daniel na cova dos leões. Mas nós temos uma segunda coisa aqui, irmão, no texto. A palavra de Deus vai nos dizer aqui que não somente o rei não pôde salvar, mas foi preciso tomar alguns procedimentos. Veja, Daniel foi lançado na cova dos leões. Não preciso dizer para os irmãos o que é um leão, esse animal poderosíssimo, feroz, comedor de carne. É muito mais forte que qualquer ser humano. Um leão só. Imagine que era a cova dos leões. E o rei jogou Dario lá, mas não somente jogou o profeta lá, mas o que o texto diz, meus irmãos? Diz o versículo 16, que o rei ordenou, trouxesse a Daniel, lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse, o teu Deus, que tu continuamente serves, ele te livrará. Depois eu vou falar aqui dessa parte, mas eu quero chamar a atenção do versículo 17, que diz: e foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então, a segundo ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, aspecto importante para a fraqueza humana. Primeiro eu disse que o rei não pôde salvá-lo, agora eu quero mostrar que fisicamente Daniel
estava perdido. Então, havia uma entrada, devia ter uma entrada ali, outra entrada para os alimentos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque, na verdade, não interessa muito. O ponto é que nós temos que perceber, e fica óbvio, que essa pedra foi posta na abertura por onde se jogou Daniel, e, obviamente, essa pedra era um impedimento. Era um impedimento para quê? Para que Daniel não conseguisse sair de lá. Não tivesse nenhuma possibilidade de sair daquela cova terrível, daquele perigo ali. Ele estava, meus irmãos, então, impedido de qualquer tentativa de escape. E mais, aquela pedra também impediria qualquer pessoa de fora, era um impedimento também muito poderoso, de qualquer pessoa de fora da cova tentar salvar Daniel. Então era um impedimento terrível, uma pedra tapava a entrada. Daniel estava lá, sozinho, irmão, só ele e os leões. Um idoso já. Se ele fosse um jovem, não ia fazer muita diferença, mas ainda era idoso. Sozinho, desamparado, sem poder escapar, sem contar com a ajuda de nenhum ser humano, de nenhum salvador. Ele tinha um impedimento físico, ele estava sozinho, não podia sair de lá. Era só ele e os leões. A Bíblia está mostrando aqui, portanto, meus irmãos, que havia um impedimento físico real que não permitia Daniel salvar, e nem outra pessoa salvar Daniel, significando, então, que ele estava sozinho, impedido através da questão física mesmo. Perdido está Daniel. Eu chamo a atenção de vocês para isso, porque é isso que o texto está querendo mostrar. Daniel está sozinho. Daniel não pode sair daquela cova terrível e ninguém pode se aproximar de Daniel. Existe uma pedra que impede. Daniel não será salvo por nenhum ser humano, nem por si mesmo, nem por outro ser humano que esteja fora. Não existe salvação humana. É o que o texto deixa bem claro. Mas existe uma terceira coisa aqui, meus irmãos, que eu chamo a atenção de vocês, e que está também no versículo 17. Vamos ler o versículo 17 de novo. Diz assim: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores. Ele colocou naquela pedra um selo real, mas não somente ele colocou um selo real ali, mas também os seus senhores. Aqui, provavelmente, está se referindo a quem? Aos inimigos. Os inimigos também quiseram ali colocar o seu selo, a sua marca de autoridade. E o que significava esse selo? O texto vai dizer para nós, olha só, eles colocaram esse selo, ele e os seus senhores, para quê? Esse é o propósito, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O que o texto está dizendo é que não somente havia um impedimento físico, a pedra, mas havia um impedimento legal, político, de uma autoridade. Daniel não podia ser salvo por ninguém. O selo era uma marca de autoridade do poder do Império Medo-Persa, dizendo assim: ninguém toque nessa pedra, ninguém mova essa pedra, ninguém tente salvar Daniel, porque quem salvar Daniel está indo contra o selo do rei, contra a autoridade do rei, contra a autoridade dos seus senhores, dos seus ministros, porque eles estão fazendo isso debaixo de uma lei que diz: isso tem que ser feito, Daniel tem que morrer, ninguém tente abrir essa caverna, abrir essa cova, tirar essa pedra, porque quem fizer isso estará cometendo um crime contra o império e será severamente punido. Então, Daniel estava impedido de ser ajudado no sentido legal, no sentido da autoridade, no sentido político também podemos dizer. Não havia nenhum ser humano naquele império que ousaria tocar naquela pedra, irmãos.
porque estava selado com a maior autoridade, o anel do rei. Como que dito assim, Daniel tem que morrer. Ninguém tem que evitar. O fato aqui, então, o que nós observamos no texto? Nós observamos, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero chamar bem a atenção disso, porque o texto está fazendo questão de nos deixar claro que o homem, o poder humano, não podia fazer nada por Daniel. Nós temos, em primeiro lugar, vamos recapitular. Nós temos, em primeiro lugar, o homem mais poderoso do império, Dario, amigo de Daniel, admirador de Daniel, ele admirava Daniel. Ele não pôde fazer nada. Primeiro. Segundo, temos uma pedra que tapa a entrada daquela cova terrível, de maneira que Daniel não pode sair e nenhuma pessoa de fora pode jogar uma corda, fazer alguma coisa por ele. Não dá. A pedra está lá. Mas se não bastasse isso, nós temos o selo do rei. Terceiro lugar, terceira coisa. Nós temos o selo do rei, nós temos o selo dos seus ministros, que estão ali como que dizendo: este homem foi posto ali naquela cova para morrer pela autoridade, dentro da lei. Ele deve morrer e ninguém ouse mexer nessa pedra, tentar salvá-lo, porque se fizer isso, estará cometendo um crime e poderá morrer no lugar dele, evidentemente. A Bíblia está dizendo: não tem salvação. Daniel não tem salvação humana nenhuma. Zero. Acabou. Não tem como salvar o profeta. Mas vamos ler o versículo 16 e o 17 junto. E eu quero chamar a atenção de vocês para um trecho que brilha no meio de tanta impossibilidade humana, né? Perceba comigo. Vamos ler o 16 e 17 junto. Bora lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Vocês percebem que o finalzinho do versículo 16, ele brilha num brilho santo. Que sentido, irmão? No sentido de que, olha, o rei não pode fazer. A pedra foi posta. A pedra foi selada. Mas o próprio rei diz: Deus te livrará. Então, quem é que pode salvar? Deus. É assim, é como se fosse posto essa verdade num pano de fundo. Eu vou ilustrar assim. Você tem um pano preto. Aí você põe uma gotinha de tinta branca. Sabe? Não se destaca? Então, o pano de fundo, ele é negro. Mas se destaca essa verdade do rei no meio de tanta impossibilidade. Se destaca a verdade de que Deus salva. E olha só que coisa, irmãos. Aqui, portanto, nós temos a verdade. Eu chamei a atenção de vocês na introdução, de que Deus, por todo esse capítulo, ele está querendo mostrar para nós, meus irmãos, de que é Ele que salva. Está tudo perdido, mas é Ele que salva. Então, essa é a primeira grande questão. O poder humano está esgotado. Mas tem uma segunda coisa que é interessantíssima aqui nós observarmos.
que quem fala isso não é Daniel. Que quem fala isso não é nem um amigo de Daniel, não é Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego nem aparece mais, né? Mas quem fala isso é Dario. Quem fala isso é o rei pagão. E mais, meus irmãos, ele não fala só isso agora, não. Ele vai exaltar a Deus no final de novo. Eu já li com vocês, né? Mas eu quero ler de novo. Vamos ler? Versículo 25. Leia comigo aí, por favor. Veja. Versículo 25, o que que o texto diz? Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus. Ele não diz assim, o meu Deus. Ele não diz isso. Mas ele diz, o Deus de quem, meus irmãos? De Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Preste bem atenção que no finalzinho, quando o rei escreve esse decreto, ele diz, seja adorado o Deus de Daniel, não é o meu Deus. Ele salvou Daniel. Olhem agora o que ele fala para Daniel quando ele joga Daniel na cova dos leões. No versículo 16. Ele diz, o teu Deus. Ele não diz o meu Deus. Ele diz o teu Deus. E ele diz mais, a quem tu continuamente serves. Ele te livrará. Meus irmãos, é muito importante nós destacarmos que quem está falando isso nessa história não é Daniel, não é um Sadraque, Mesaque e Abednego, é um pagão. É um homem que não é crente. Mas ele está dizendo assim, olha, Daniel, servo do Senhor, eu olho para ti, olha que coisa importante, eu olho para ti, o que que eu vejo? Eu vejo que tu serves a Deus, não é de vez em quando. Eu vejo que tu serves a Deus, não é assim, da boca para fora. Mas tu serves este Deus continuamente. Eu olho para ti, Daniel, e vejo em ti um servo de Deus. E eu tenho algum conhecimento deste Deus através da tua vida. Daniel, eu vejo em ti uma confiança nesse Deus. Eu vejo em ti uma confiança nesse Deus. E eu provo isso para os irmãos, porque o que aconteceu quando Daniel ouviu o decreto? Foi orar. Orar para quem? Para Deus, né, irmãos? Ele foi orar. O que é isso? Fé. Quando o rei chega pertinho da cova, já no outro dia, bora olhar aqui rapidinho, ele diz assim, olha, tá mais adiante um pouquinho. Olha, vamos ler o versículo 19. Diz assim, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi depressa à cova dos leões, e chegando-se à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, olha só, servo do Deus vivo, isso aqui é tão lindo, meus irmãos, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu, de novo, né, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus. Ele não diz assim, né? O teu Deus. Veja que o rei diz o teu Deus, mas Daniel diz o meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizesse dano, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meus queridos irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que quando Dario olhava para Daniel, Dario via um homem de oração,
um homem inocente, temente a Deus, expresso não só numa vida de oração, mas numa vida em que tudo que ele fazia, cada palavra dele e cada ação dele era uma expressão de fé, de fé. Ele confiava em Deus, ele descansava em Deus. Aliás, eu quero chamar a atenção, tem até um comentarista que ele destaca isso aqui, existe um contraste aqui. Enquanto semana que vem eu vou falar melhor dessas coisas. Mas enquanto o Dario está triste, não dorme. Olha, Dario está lá. Olha onde é que Dario está, né, irmãos? Dario está onde? Dario está no seu palácio, com as melhores comidas, o melhor entretenimento da época. E ele não consegue dormir. E onde é que Daniel está? Daniel está na cova dos leões. E você não vê aqui, no momento, Daniel desesperado. Daniel aparece no texto todo o tempo o quê? Sereno, tranquilo, em paz. Não é assim? Isso é um contraste que diz assim, olha, o Dario olhava para esse homem e via nele um homem de oração. Via nele um homem temente a Deus na prática. Fazia todo o trabalho dele com honestidade, cheio de sabedoria. E um homem de paz. Um homem alegre. Um homem tranquilo. Um homem cheio de fé. Meus irmãos, ele olhava para esse homem e dizia assim, olha, Daniel confia mesmo nesse Deus dele, viu? Porque, olha, eu lanço um decreto, ele vai orar. Ele tem poder, mas ele é honesto. É um homem de confiança. Olha, quando ele abre a boca, não murmura. Não engana. Não difama, como os inimigos difamavam. Mas fala só o que é sábio. Eu olho para ele, é um homem cheio de sabedoria. E olha a serenidade desse homem, a tranquilidade desse homem. Esse homem realmente crê em Deus. Então, Dario, um rei pagão, um rei que não sabia quem era Deus de Israel, não tinha aliança. Irmãos, está falando ali na situação de que Israel e Judá estão no exílio. Deus está punindo o seu povo. Daniel é um dos exilados. Daniel ele está no meio de um reino idólatra. E ele brilha no meio de tanto paganismo, de tanta credulidade, de tanta idolatria, de tanta maldade, de tanto engano, de gente como esses inimigos dele, que enganam, que mentem, que manipulam o rei. E ele brilha. Ele é santo. Veja, não estou dizendo que Daniel é perfeito, mas Daniel, ele é um homem de Deus mesmo, que brilha no meio de tanta escuridão. Quando Dario olhava para ele, Dario dizia, esse é realmente um crente. E Dario dizia, tu serves a Deus continuamente. Ele diz várias vezes isso, né? E ele dizia, e finalmente, então, ele conhecia alguma coisa desse Deus através de Daniel. Ao ponto, olha só, meus irmãos, preste bem atenção nisso, ao ponto de Dario dizer, Deus vai te livrar. Não é impressionante isso? Deus vai te livrar. Como quem diz assim, Daniel, eu acredito nesse teu Deus. Acredito. Não é uma fé salvífica, mas é uma espécie, irmão, se eu puder falar assim, de um conhecimento que vem de um impacto do testemunho de um homem cheio de fé. Que desperta e mostra para o rei algo de Deus, que faz com que o rei conheça Deus em algum sentido e possa dizer, Deus vai te livrar. Então, o que esse capítulo mostra? O que esse capítulo não? O que esses dois versículos mostram para nós? Eu queria sintetizar para nós encerrarmos com duas aplicações hoje à noite. Ele mostra para nós, irmãos, que o homem não pode salvar. Não, o homem não pode salvar. O homem poderoso não pode salvar.
A pedra impede que o homem salve, e o selo real impede juridicamente, legalmente, politicamente, que Daniel seja salvo. Mas Deus pode salvar. E mostra também o texto que quem disse isso foi um pagão, tão impactado que foi pela fé de Daniel no Deus que pode salvar, ao ponto dele dizer: Deus vai te salvar. Coisa maravilhosa, que coisa impressionante. E diante dessa verdade, eu queria deixar para meus queridos irmãos dois pensamentos. Primeiro, dois conselhos práticos para vocês. A Bíblia está ensinando aqui para nós, meus irmãos, claramente, que só o Senhor salva. Só Deus salva. Toda a Escritura, você pega, por exemplo, Jonas está lá na barriga do peixe, perdido, desesperado, sem chance nenhuma. Ele clama a Deus e ele diz assim: do Senhor vem a salvação. E Deus o salva do peixe. A Bíblia, vou dar alguns exemplos aqui, só para ilustrar mesmo. A Bíblia mostra Deus dizendo para Noé: eu vou trazer um dilúvio que vai destruir tudo, mas eu vou te salvar. Faz uma arca. Assim, assim, assim será a arca. E serás salvo. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia tinha um homem poderoso, forte, guerreiro, diante do povo de Israel, dizendo assim: escolham um para lutar comigo. E quem foi? Um jovenzinho chamado Davi, que disse assim: eu vou contra ti em nome de quem? O Senhor dos Exércitos. A Bíblia inteira é um testemunho, de só alguns exemplos, irmãos. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos vários e vários milagres do Senhor Jesus Cristo, de situações que ninguém podia salvar, por exemplo, da mulher com fluxo de sangue, que ninguém salvava, ninguém resolvia a situação dela. O Senhor a curou. A Bíblia inteira está dizendo: olha, ouçam isso, Deus é que salva. E, portanto, confiem em Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia está dizendo: não é o homem que salva. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que põe a sua fé no homem. Não é o homem que salva. Deus é que salva. Portanto, a Bíblia ensina isso e a Bíblia está nos chamando, irmãos, para que nós apliquemos isso à nossa vida todos os dias. E perguntemos a nós mesmos: vem cá, nós estamos vivendo, nós estamos planejando, nós estamos agindo, confiando em quem? Em quem você confia, meu querido irmão e irmã? A Bíblia está dizendo que nós não podemos confiar no homem, mas que a nossa fé esteja em Deus. Mas ela não para aí numa confiança e numa salvação apenas no sentido das coisas aqui dessa vida e desse mundo. Não, não, não. Ela diz que nós temos um problema sério, seríssimo. Nosso problema não é doença, nosso problema não é pobreza, nosso problema não é a guerra, nosso problema não é outro qualquer tragédia, não é uma tragédia natural, não é nenhuma dessas coisas. Essas coisas são horríveis, essas coisas matam pessoas precisam ser salvas. A pessoa está no incêndio, por exemplo, precisa ser salva. Essas coisas são horríveis, existe necessidade de salvação, mas nós temos um problema, que é o nosso pecado. E a Bíblia diz de novo que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador. Olha só que coisa. O apóstolo Paulo, ele fala nas pastorais, estou estudando com vocês pastorais pela manhã, na escola dominical, e o apóstolo Paulo fala nas pastorais, mais de uma vez ele diz: Jesus é o Salvador, Deus é o Salvador,
Deus salva, mas Deus salva do quê? Deus salva do pecado. Deus salva de nosso maior problema é que nós somos pecadores no reino do Deus Santíssimo, e Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, seja o quê? Salvo, seja resgatado. Eu não vim salvar os sãos, eu vim salvar os doentes, eu vim para os doentes. Jesus é o Salvador. Então a Bíblia inteira diz, olha, Deus salva em todos os sentidos, mas Deus salva ainda mais, especialmente, de um perigo maior que todos os outros perigos, que é o pecado. Porque, meus irmãos, uma pessoa pode ser salva de uma doença, mas ela vai morrer, se ela morrer no pecado, ela vai para o inferno. Um dia ela vai morrer. Uma pessoa pode ser salva da pobreza, mas ela vai morrer e vai para o inferno. Uma pessoa pode ser salva de alguma situação difícil nesse mundo, mas ela vai morrer, ela vai para o inferno. Pesa sobre ela. Hoje nós estudamos, a lei nos condena. Lembra que nós estudamos hoje de manhã? A lei nos condena. E essa lei pesa sobre nós de maneira que nós precisamos ser salvos da lei. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Então, que todos nós aqui estejamos conscientes do nosso problema e a nossa fé esteja onde, meus irmãos? Em Jesus. Em Jesus. Jesus é Salvador. Creia, confie só nele para a sua salvação. Que a sua fé, que a sua esperança esteja nele. Porque a Bíblia também deixa bem claro que nenhuma tentativa humana, absolutamente nada que você faça, vai te salvar do pecado, da condenação do pecado. Mas Jesus é o Salvador. O homem não salva. O homem não salva. O Evangelho é o poder de quem? De Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que todos nós estejamos com a nossa fé em Jesus. Agora, se nós somos crentes, eu quero aplicar isso de maneira, irmãos, é que você se levante todos os dias e diga assim, olha, eu vou trabalhar. Olha, eu vou estudar. Olha, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso, preste bem atenção, não confiando nisso. Não confiando no meu braço, não confiando no meu dinheiro, não confiando no meu poder, não confiando no meu talento, não confiando no poder de algum homem. Eu não sou crente em Cristo Jesus, eu já não confio nele para a minha salvação da minha alma. Não é verdade isso? Então, isso tem que ser aplicado em tudo. Entende, irmãos? Em saber o seguinte, olha, se eu respiro é porque Deus me dá respiração. Se eu tenho dons, quem deu dons? Deus. Se eu tenho essa oportunidade de estudo, de trabalho, o que for que Deus tem dado para todos nós, é Deus que dá. De maneira que jamais, preste bem atenção, essa vai ser uma tentação constante contra mim e contra você. Nós vamos ser tentados a confiar em nós, meus irmãos. Nós vamos ser tentados a confiar nos homens. Nós vamos ser tentados a olhar com esperança para o que nós podemos fazer, mas nós não podemos fazer. A Bíblia está dizendo aqui, olha, você não pode se salvar em nenhum sentido. Que todo dia você se levante e diga assim, Senhor Deus, eu vou fazer tudo confiando em Ti, esperando em Ti, e não na minha força, e não no que eu consegui. E eu vou fazer tudo como expressão de louvor a Ti, porque o Senhor me salvou na cruz. É assim que o crente tem que viver. O crente, ele tem que viver em confiança contínua. Irmãos, todos nós temos lutas, todos nós temos aflições, todos nós temos angústias. Mas a nossa fé precisa estar sempre nele. A Bíblia diz assim, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, estando eu bem, estando eu mal, estando eu forte, fraco, eu tenho que lembrar. Não é em mim, não é a minha força, é o Senhor. Eu preciso sempre, todos os dias, firmar a minha fé e minha confiança nele. E viver pela fé. E viver esperando ele. Agora, um segundo conselho. E antes do segundo conselho, só completar o pensamento. Viver pela fé, porque afinal de contas eu creio em Jesus como meu Salvador e tudo eu espero nele, na sua graça, na sua misericórdia. Mas vamos pensar numa segunda coisa. Agora eu quero perguntar para os meus irmãos e que cada um de vocês reflita seriamente nisso. Preste bem atenção.
Eu queria fazer a vocês duas perguntas aqui. Eu vou até ler aqui as perguntas para eu não desviar em algum sentido. Eu quero fazer a vocês três perguntas aqui. Primeiro, como está o nosso testemunho como crentes em Cristo Jesus diante dos que não conhecem Jesus? Porque o texto está mostrando aqui que o testemunho diante de Daniel diante de Dario, era poderoso. Impactou aquele rei de maneira extraordinária. E a questão é, como está o nosso testemunho diante daqueles que não conhecem Jesus Cristo, que não creem em Jesus Cristo? Primeira pergunta. Segunda pergunta que tem a ver com essa. Nós temos impactado os não crentes como exemplos de fé em Cristo e de serviço a Cristo? Essa é a segunda pergunta que nós precisamos fazer diante desse. Eles sofrem algum impacto convivendo conosco, como crentes em Cristo, como servos de Cristo? Terceira pergunta. Está relacionado às duas primeiras. Eles percebem que esperamos somente no Senhor? Irmãos, quando nós falamos, como nós vivemos, expressa a nossa fé em Cristo, a nossa confiança nele e não no meu poder, e não no poder de algum homem. E expressa que eu creio em Jesus para a minha salvação unicamente. E expressa também que eu sirvo a Ele. As pessoas percebem na minha vida, no meu procedimento, nas minhas palavras, eu sou alguém que, porque serve a Ele, é uma pessoa honesta, sábia, uma pessoa que um Dario podia dizer assim, eu vou te até dar um cargo maior, porque é isso que ele estava pensando, né? Diz o texto aqui, que o Daniel sobrepujou, versículo 3, todos os presidentes, e o rei pensava em constituído sobre o reino, quer dizer, a vida de serviço de Daniel era uma vida que expressava fidelidade ao reino, porque ele servia a Deus, de maneira que o rei pensou assim, eu vou elevá-lo. Então a pergunta que o texto faz para nós é essa, meus queridos irmãos, será que as pessoas quando olham para nós veem que nós seguimos a Cristo? Que nós não somos pessoas desleais, mas por causa de Cristo somos pessoas sinceras, leais, fiéis no que fazemos, como procedemos, com as nossas relações com o próximo. Somos pessoas confiáveis. Existe em nós uma serenidade, uma paz, uma alegria do Espírito Santo, de maneira que as pessoas, quando convivem conosco, possam dizer assim, que pessoa cheia de fé, cheia de esperança, cheia de temor, santidade, lealdade, honestidade. E quando ela abre a boca, transmite algo de Deus, da palavra, da sabedoria de Deus. O texto está nos perguntando se o nosso testemunho diante de homens e mulheres que convivem conosco, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas relações, enfim, se elas, em algum sentido, conhecem a Deus através de nossa fé atuante. Eu vou usar aqui uma expressão de Paulo, fé que atua pelo amor. Uma fé, ou de Tiago, a fé que se mostra em quê? Em obras. Elas percebem que nós somos diferentes dos outros. Meus queridos irmãos, vamos perguntar isso para nós. E se você tem falhado nisso, vá a Jesus. Diga ao Senhor, me perdoa.
Me perdoa se de alguma maneira eu não estou dando um testemunho de fé. E me dê a sua graça, Senhor. Vá a Cristo. Veja, você não pode fazer isso por você mesmo. É pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Vá à cruz de Jesus. E diga a Ele, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, e eu quero aprender a andar de tal maneira que mostre para os outros que eu confio em Ti, que eu te temo, que eu te amo, e não o contrário, Senhor. Senhor Deus, que eu possa dar um testemunho impactante do Senhor, do Evangelho de Cristo. Todos aqueles que vão ver comigo. Me perdoa se eu não fiz isso em algum sentido. Me dê sua graça. E aquilo que você sabe, irmão, que é mau testemunho, deixe isso. Deixe isso. Vá a Deus, confesse, se arrependa. E deixe esse pecado. Em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo. Viva uma vida cada vez mais santa, piedosa. Uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Para que a sua vida possa glorificar o Senhor. E Deus nos dê graça para que nós causemos esse impacto. Não exatamente esse, né? Mas que nos aproximemos cada vez mais de viver, de impactar os outros. Um testemunho santo de nossa fé em Jesus. Para que eles possam dizer, Deus livra. E eles possam também crer em Jesus e serem salvos. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos nesta noite, em Cristo Jesus, olhar para essa palavra, Senhor, meditar nela, nesses dois preciosíssimos versículos. Senhor nosso Deus, opera no nosso coração, opera no coração daquelas pessoas que estiverem ouvindo essa transmissão. Opera, Senhor, no coração daqueles que vierem, Senhor Deus, ouvir a gravação, Senhor Deus, dessa mensagem. De forma, Deus, que todos possam confiar em Jesus para a sua salvação e não no seu poder. E possam, Senhor Deus, possamos todos viver em fé em Ti e não no nosso poder, não no poder do homem, Senhor. E possa, Senhor, possamos todos viver de tal maneira nessa fé que aqueles que ainda não têm a fé possam conhecer algo de Ti, possam dizer, Deus livra, por ter conhecido o Senhor de algum sentido na nossa vida, por nossa vida cheia de fé. Faz isso, Senhor. Que na nossa querida igreja e pelas igrejas por todo esse país e o mundo, Senhor, levante crentes semelhantes a Daniel, que venham, Senhor Deus, glorificar o Seu nome e impactar a vida de todos aqueles que convivem com eles. O Senhor disse, nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. Faz, Senhor, com que esse sal salgue, que a nossa querida igreja, cada irmão salgue, que a luz brilhe, Senhor, para a glória, para que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu, nos céus, ao ver as nossas boas obras. Ó Senhor, faz essa obra na igreja no Brasil, pelo mundo, Senhor. Opera um grande avivamento da palavra, do verdadeiro evangelho. Começa aqui na nossa igreja. E por todas as igrejas, Senhor. E a começar por nós que estamos aqui agora. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Nós te pedimos que o Seu nome seja glorificado. Em Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor.